E aí, vocês estão bom? Como vocês sabem, lançou a segunda temporada de Yofukashi no Uta. E pra divulgar essa temporada, foi lançado um mangá com uma história totalmente nova, chamado Yofukashi no Uta Hakuen Hen, que é o Arco do Paraíso, que mostra como que é o trabalho de detetive e ela se passa mais ou menos no capítulo 199, que é quando Oyamorin vira assistente de detetive. E essa nova história não tem os personagens que estamos acostumados, então vai ter bastante gente que não vai gostar dela, e que vai reclamar que não tem a Nasna e tal, mas assim, o foco principal dessa obra é a divulgação da segunda temporada, que pra mim que gosto bastante de detetive, eu acho da hora mostrar o trabalho dela e também o do sonho do Oyamorin de ter virado um detetive. Bom, eu sou o Victor e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do primeiro capítulo de Call of the Night Paradise Arc. O capítulo começa com Oyamorin se apresentando. Meu nome é Kou Oyamorin e eu sou um assistente de detetive, já que eu descobri a existência dos vampiros e até me apaixonei por uma. Então corta pra um Celtinha rebaixado e Oyamorin diz que faz mais de 1 hora que estão andando por ali. E mesmo que só tenha árvores no caminho, isso não tá deixando ele entediado. A detetive fala que quando você é jovem, tudo parece novo e divertido. Ô, mau papo de velho isso aí, Kyoko. Bom, ela diz que eles estão vendo a mesma paisagem há 2 horas, e o Oyamorin fica impressionado pela paisagem e pela detetive ter carteira de motorista. E ela diz que sabe dirigir e que é bem fácil. E assim, não é querendo me gabar, mas logo eu vou tirar minha habilitação também, hein? O Oyamorin fica meio confuso, e a Kyoko diz que é só uma piada de detetive. E o Oyamorin fala que é bem difícil de entender as piadas dela. Então volta pra 3 dias antes, com o Oyamorin fazendo um café e a detetive toda musa maravilhosa. Aí corta pra eles conversando, e o Kou diz que eles não estão conseguindo muitos trabalhos ultimamente. E a detetive pergunta por que ele tá tão animado com isso. E eles até lembram dos casos que tiveram, como de uma traição e de um gato perdido. O Kou fala que ser detetive é bem mais fácil do que ele imaginava. E a detetive, com uma cara de paisagem, fala que é assim mesmo, e diz em pensamento que ele arruinou o negócio dela. Oyamorin pergunta por que ela tá com tanta raiva, e se isso é tão ruim assim. Ela responde que o trabalho de detetive normalmente é bem discreto. É quando chega uma pessoa misteriosa perguntando se ali é um escritório de detetive. E a Kyoko fica toda animada por terem um novo caso pra resolverem. Bom, aí corta pra eles conversando e a detetive pergunta como que poderão ajudar ela. Essa garota fala que a amiga dela, na verdade, é uma colega de trabalho, que na verdade é a senpai dela, mas tecnicamente é a Kohai. Mas ela é mais velha e por isso ela chama de senpai, mas na verdade elas são rivais. Porra, se decide, mulher! E a detetive resolve o mistério, descobrindo que ela não é boa em explicar as coisas. A detetive pergunta qual é o nome dela para ficar mais fácil de entender. E essa garota se apresenta e diz que essa é ela. E assim como nós, eles não fazem ideia de quem é ela. Bom, essa garota fica toda envergonhada por não saberem quem é ela. A detetive pergunta se o Oyamorin conhece ela. E ele responde que não. E a garota se desculpa de novo. Caraca, ela fez um papelão. Então o Oyamorin começa a se lembrar dos colegas dele falando de um grupo de idols e pergunta qual idol ele gostou. O Oyamorin responde que não sabe quem são elas. Aí os colegas dele falam que é um grupo de idols chamado Sábado é Quarta e o Kou fala que esse nome é estranho. O Oyamorin se lembra que perguntaram para o colega dele qual que ele gostava mais, e ele disse que era a Miyamoto, porque ela não parecia ser uma idol, mas do jeito bom, e isso foi a primeira coisa que chamou a atenção nele. Bom, depois corta pra Fujiwara e a Michiko zoando o Oyamorin por ele ser o diferentão que não assiste TV. Então volta para o presente, e o Oyamorin diz que ela é daquele grupo de idols que tem um nome estranho. O nome dela é Miyamoto, e que o amigo dele é muito fã dela, por mais que ele disse que ela não parece uma idol. E a Miyamoto fica em choque. E ele até mostra pra detetive o show do grupo dela, e fala que elas já se apresentaram no domo, e a detetive fala que elas são muito famosas e se desculpa com a Miyamoto por não conhecer o grupo dela. E a Miyamoto diz que tá de boa que essas coisas acontecem. Bom, depois de tudo esclarecido, a detetive diz que entendeu que o famoso grupo Sábado é Quarta entrou em ato do nada, e disseram pro público que era por causa da saúde de uma das integrantes, mas na verdade é que uma das integrantes, a Shintani Mei, parece estar envolvida em uma seita estranha, ou uma nova religião, que aparentemente promete a juventude eterna e um corpo imortal. E como a Mei-chan gosta desse tipo de coisa, ela deve ter ido pra esse lugar. E esse lugar é onde o Oyamorin e a detetive estão indo, que é em um vilarejo bem afastado. E a fundadora é uma mulher linda, e ninguém sabe a idade dela, e ela não envelhece, e por isso que os seguidores acreditam nessas promessas, e até dizem que ela é uma vampira. Eu sei que sou meio idiota, mas eu sei que os vampiros não existem, né?
Mas o objetivo dos seguidores dela é virar vampiros com a ajuda dela. Então a detetive fala pro Cole que a missão deles é primeiro trazer a May de volta, e segundo é descobrir a verdade sobre essa seita chamada Paraíso, e terceiro, descobrir o objetivo dessa suposta vampira que comanda essa seita. Mas é pra ele ficar atento porque talvez eles vão precisar lutar. O Yamorin, depois de ouvir isso, se pergunta por que uma moça ficaria tão obcecada pra ter a juventude eterna, já que a May é uma idol hoje. A detetive responde que ele mesmo deu a resposta, que ela é uma idol hoje. E a May é a mais velha do grupo. Então a detetive entende por que a May se apegou a essa promessa, não importando o quão ridículo parece. É quando um cara suspeito pergunta de onde eles são, já que parece que eles não são daquele lugar. A detetive fala pra ele que os dois são do departamento editorial de Shogakukan e vieram fazer uma entrevista com a fundadora da Igreja Paraíso. Esse cara suspeito pede pra eles irem embora, porque isso não é uma coisa que gente de fora deveria se envolver, e que as noites ali são muito escuras, e é melhor eles irem embora antes do pôr do sol. O Yamorin fala pra Kyoko que esse cara deve ser um dos seguidores, e a detetive fala que não tem certeza, mas parece que o serviço deles não vai ser fácil. Então a detetive chama o Yamorin para começar a aventura deles. E foi assim que começou a história de humanos sendo encantados e manipulados e se apaixonando por vampiros. E o capítulo termina com um cara suspeito falando para alguém chamado Ushio-sama que dois estranhos chegaram no paraíso. E essa pessoa se pergunta o que eles querem, mas é para recebê-los bem. Afinal, todos são bem-vindos no paraíso. Mano, eu fiquei animado com esse arco. É claro que um monte de gente não vai ligar pra esse arco, mas mesmo assim, eu achei muito da hora. Porque ele mostra o Yamorin seguindo o sonho dele de ser detetive e também de como que vai a vida deles. E eu não sei se eu falei isso, mas essa história se passa no time skip do capítulo 199, que é depois que o Yamorin vira assistente detetive. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau!